Imagine isso. Você acorda amanhã e no meio do deserto mais seco e inóspito do planeta, uma metrópole inteira aparece da noite para o dia. Torres de templos que tocam o céu, ruas pavimentadas, sistemas de esgoto funcionando perfeitamente, uma escrita complexa já em uso, leis organizadas, matemática avançada, cerveja fermentada. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar como ou de onde vieram essas pessoas. Parece enredo de filme de ficção científica ou teoria conspiratória? Pois bem, isso aconteceu de verdade há mais de 5.500 anos, na região que hoje é o sul do Iraque. Os sumérios surgiram na Mesopotâmia como uma força transformadora, já com uma civilização completa, sem um rastro claro de aprendizado gradual em muitos aspectos. Mas será que foi mesmo do nada? Ou há evidências que a academia moderna está revelando agora, em 2025 e 2026, com novas escavações e análises? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério. Origens, invenções que moldaram o mundo, mitos dos deuses que desceram do céu, os Anunnaki, e por que milhares de tabuletas ainda não traduzidas podem mudar tudo? Se você acha que a história da humanidade começa com o Egito ou com pirâmides, prepare-se. Tudo começou aqui, na Suméria. Fique até o final, porque as perguntas que ficam são as mais perturbadoras. Vamos começar. A Mesopotâmia, terra entre os rios, era um paraíso instável. Inundações anuais do Tigre e Eufrates traziam fertilidade, mas também destruição. Por volta de 6.500 anos antes de Cristo, no período Ubaide, povos locais já viviam em vilarejos de adobe, cultivavam cevada, criavam gado e construíam templos simples de barro. Entre 4.000 e 3.500 a.C., durante o período Uruk, cidades como Uruk atingiram uma população estimada entre 50.000 e 80.000 habitantes, sendo considerada por muitos historiadores a primeira mega-cidade da história. Já Eridu, vista pelos sumérios como a primeira cidade criada pelos deuses, apresenta 17 a 18 camadas de ocupação, com evidências de assentamento contínuo.
Escavações arqueológicas recentes, divulgadas em 2025, revelaram um impressionante sistema hidráulico composto por mais de 4.000 canais e cerca de 700 parcelas agrícolas. Esse sistema utilizava irrigação por marés, aproveitando as marés do Golfo Pérsico, que levavam água doce para os campos 2 vezes por dia. Essa técnica permitiu uma agricultura intensiva e altamente produtiva, sem a necessidade de grandes barragens ou obras hidráulicas monumentais. Mas, e o mistério do surgimento súbito? Nos registros, os sumérios aparecem já com escrita por volta de 3.200 anos antes de Cristo, Uruk IV. Não há proto-escrita longa em muitos sítios. A transição Ubaid-Uruk mostra continuidade, cerâmica, agricultura, templos evoluindo. Arqueólogos modernos refutam invasão repentina. Era um desenvolvimento local acelerado por comércio, clima favorável e inovações acumuladas. Ainda assim, por que o salto parece tão dramático? Porque a escrita surge para registrar economia complexa, não para a poesia.
E os sumérios se autodenominavam Sagdiga, povo de cabeça negra, referindo uma origem ancestral não especificada. Aqui está o que os sumérios nos deram, timeline aproximada, entre 3.500 a 3.200 anos antes de Cristo. Escrita cuneiforme. Começa com pictogramas em Uruk para contabilidade. Tokens de argila viram símbolos em tabletes. Evolui para 600 signos silábicos. Registra épicos. Gilgamesh aproximadamente a 2.100 anos antes de Cristo. Leis, hinos, impacto. Base de toda a escrita ocidental via acádio, fenício. Por volta de 3.500 a.C., surgiu uma das invenções mais importantes da história, a roda. No começo, ela não era usada para transporte. Era apenas um disco de oleiro utilizado para moldar cerâmica. Só depois, a roda passou a ser adaptada para carros de bois e veículos cerimoniais. A evidência mais antiga desse objeto vem da Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C. Também por volta de 3.000 a.C., surgiu algo que usamos até hoje sem perceber: o sistema sexagesimal, ou seja, a base 60. Mas por que o número 60? Porque ele é extremamente prático. Pode ser dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Esse sistema acabou influenciando várias coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, 24 horas em um dia, 60 minutos em uma hora e 360 graus em um círculo. Ele também foi muito usado pelos antigos na astronomia. Os povos da região também fizeram avanços impressionantes na astronomia. Eles observavam atentamente o céu e os movimentos dos planetas. Criaram um calendário lunar solar, com 12 meses, além de meses extras para ajustar o tempo. Eles também identificavam o planeta Vênus, reconhecendo-o como a estrela da manhã e da tarde. Além disso, desenvolveram várias outras tecnologias importantes. Criaram barcos à vela, avançaram na matemática usando frações e formas iniciais de álgebra e também evoluíram na metalurgia, passando do uso do cobre para o bronze. Ainda por volta de 3.000 a.C., a agricultura deu um grande salto. Surgiram arados puxados por animais e sistemas de irrigação em larga escala, permitindo produzir muito mais comida. E quando falamos de leis, muita gente lembra do Código de Hammurabi, criado por volta de 1750 a.C. Mas antes dele, já existiam leis escritas. Um exemplo é o Código de Ur-Nammu, por volta de 2100 a.C., que já trazia princípios parecidos com a ideia de olho por olho, adaptada às regras da sociedade da época.
Por volta de 2800 a.C., surgiram algumas das primeiras escolas da história, chamadas de Eduba. Nelas, crianças aprendiam escrita, matemática e literatura. The light of knowledge dispels darkness. How does it work? Esses locais são considerados uma das primeiras formas de educação formal da humanidade. Por volta de 2500 anos antes de Cristo, outra tradição importante já fazia parte da cultura: a cerveja. Existe até uma receita antiga registrada em um hino dedicado à deusa Ninkasi, datado de aproximadamente 1800 anos antes de Cristo. A bebida era feita a partir da fermentação da cevada e tinha grande importância na alimentação e também em rituais religiosos. Accept this offering, a gift of the gods. I receive it with gratitude and honor. Mas nada disso surgiu de repente. Essas inovações foram evoluindo a partir de culturas anteriores, como a cultura Ubaid. Mesmo assim, a velocidade com que essas ideias se desenvolveram é impressionante. Inim galam dugga ni maham. Ilgi barbarede, zami dugga, esh abzua. A língua suméria continua sendo um dos maiores enigmas da história antiga. Diferente de muitas outras línguas da região, ela é considerada uma língua isolada, ou seja, não possui relação comprovada com famílias linguísticas conhecidas, como as línguas semíticas, caso do acádio, ou as indo-europeias. Isso levanta uma questão intrigante. De onde vieram os Power of the sumérios? ancients flows through us. Our unity will guide the realm to glory. Let the eternal light bind our fates. Alguns pesquisadores sugerem que esse isolamento pode indicar um longo período de separação geográfica, ou até mesmo uma origem distante, possivelmente ligada a regiões como as montanhas dos Zagros ou áreas próximas ao antigo Golfo Pérsico. Quando observamos os vestígios físicos, como esqueletos encontrados em escavações, também surgem características particulares.
Muitos desses indivíduos apresentavam estatura mais baixa e crânios do tipo braquicefálico, ou seja, mais largos e arredondados. Mas o que diz a ciência moderna? Estudos genéticos recentes, divulgados por volta de 2025, mostram que os sumérios não eram um povo isolado biologicamente. Pelo contrário, eles apresentavam uma mistura genética com populações da própria Mesopotâmia e também do norte da África. Apesar de teorias populares e especulativas, não existe qualquer evidência científica que sugira uma origem alienígena ou fora do comum. Então, como explicar o surgimento tão rápido de uma civilização tão avançada? Existem algumas hipóteses principais. Uma delas aponta para uma migração gradual a partir do leste, possivelmente da região do atual Irã. Outra sugere que o desenvolvimento ocorreu localmente, mas foi acelerado pelo intenso comércio e troca de conhecimento entre diferentes povos. What is this madness? I cannot understand. Nor I. Their words are foreign. The tower crumbles in our minds. Há ainda estudos mais recentes que exploram a chamada influência tidal, analisando como mudanças ambientais e padrões naturais podem ter impactado o crescimento das primeiras cidades. The omens are clear. We must proceed with the ritual. But the inscriptions warn of grave consequences. The stars align. We have no choice. E embora não haja evidências de uma civilização perdida altamente avançada antes dos sumérios, descobertas como Göbekli Tepe mostram que a humanidade já era capaz de construir estruturas complexas muito antes, por volta de 9600 a.C. Isso sugere que o caminho até a civilização foi mais longo e mais surpreendente do que imaginávamos. No fim, os sumérios não surgiram do nada. Eles são resultado de um processo profundo, gradual e ainda cheio de mistérios. Os Anunnaki, na mitologia suméria, eram descritos como aqueles que vieram dos céus. I am the guardian of ancient wisdom, the voice of the eternal stone. The sun god blesses our path. We shall build an empire that echoes through eternity. Deuses como Anu, Enlil e Enki faziam parte desse panteão. E segundo mitos como o Atrahasis, teriam criado os humanos a partir de argila e sangue divino. Mas esses relatos são simbólicos. Os textos mostram deuses com comportamentos humanos, vivendo em templos e tomando decisões, não seres extraterrestres. E nessas questões é importante entender que essas narrativas fazem parte de uma cosmologia simbólica e não de relatos históricos literais. Nos próprios textos, os deuses são descritos de forma bastante humana. Eles tinham conflitos, tomavam decisões políticas e até habitavam templos nas cidades, como o deus Enki, associado à cidade de Eridu. As representações artísticas desses seres frequentemente mostram olhos grandes e expressivos, mas isso faz parte do estilo artístico da época e não indica qualquer característica alienígena.
Para muitos estudiosos, os mitos sumérios têm outra função. Eles buscavam explicar a origem da humanidade, o papel dos deuses e a ordem do mundo, algo que também aparece em outras tradições e em relatos bíblicos descritos no livro de Gênesis. No fim, os Anunnaki não são evidência de visitantes extraterrestres, mas sim um poderoso reflexo da forma como os primeiros seres humanos tentaram entender o universo ao seu redor. Grande parte das teorias mais populares sobre os Anunnaki surgiu apenas no século XX. Em 1976, o autor Zecharia Sitchin propôs que esses deuses seriam, na verdade, extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru, que teriam vindo à Terra em busca de ouro e criado os humanos por engenharia genética. Essas ideias ganharam popularidade, mas são amplamente rejeitadas pela comunidade acadêmica. Os principais motivos são claros: traduções incorretas dos textos antigos, ausência total de evidências arqueológicas e o fato de que Nibiru, como descrito, simplesmente não existe. Sua órbita seria fisicamente impossível. Por fim, entendemos que a grande influência dos sumérios atravessou milênios. Eles moldaram civilizações como Acádia e Babilônia e deixaram marcas profundas até mesmo em textos posteriores, como a Bíblia. Histórias como o dilúvio de Ziusudra ecoam na narrativa de Noé, enquanto ideias como o Éden, localizado na Mesopotâmia, e a Torre de Babel refletem estruturas semelhantes aos antigos zigurates. Por volta de 2000 a.C., os sumérios deixaram de existir como povo distinto, sendo gradualmente absorvidos por outras culturas. Mas o seu legado nunca desapareceu. Milhares de tabuletas ainda permanecem não decifradas, guardando segredos que resistem ao tempo. E novas escavações, como as recentes descobertas em Eridu, continuam revelando detalhes surpreendentes, incluindo avanços em sistemas de irrigação ligados às marés. E uma pergunta permanece: o que realmente aconteceu ali? Foi apenas um desenvolvimento local extraordinário? Ou algo que ainda não compreendemos totalmente? A Suméria nos deixa um lembrete poderoso. A civilização humana é ao mesmo tempo frágil, brilhante e profundamente misteriosa. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios da história. E me diz, o próximo vídeo vai ser sobre Göbekli Tepe, Egito Antigo ou algum outro assunto? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!